Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF, é convidado, está em direto na edição da noite. Boa noite, bem-vindo. Mário Nogueira, boa noite, bem-vindo. Começo por lhe pedir um esclarecimento sobre a sua posição em relação ao Partido Comunista. Vai ou não deixar de ser militante? Essa é uma questão é uma não questão. Eu acho que às vezes quando as coisas estão assim numa fase mais crítica, tal como o seu primeiro-ministro há dias, numa fase mais crítica, cria uma situação artificial, essa também... Não disse isso a ninguém, inferiram isso, enfim, de palavras que eu não disse, perguntaram-me se ia fazer e eu perguntei. Mas chegou a pensar nisso? Ponderou pelo menos isso depois do PCP ter rejeitado o seu apelo? A única resposta que eu disse e que levou a inferirem uma coisa dessas foi que, eu nem tenho tempo para pensar nessas coisas. Portanto, como quem diz, até não tem tempo para pensar nessas coisas, quer dizer que se tivesse tempo pensava. Isto, de facto, é uma coisa absolutamente... Aliás, eu fui surpreendido hoje por um jornalista de uma rádio, da TSF, que me ligou às 8h30, quando eu fiquei a saber que isso estava escrito, não sabia. Agora, é assim, portanto, eu sempre Já agora deixe-me sempre recuperar assumi uma declaração que fez ao jornal Público. Estava, no fundo, a reagir a palavras de Carlos Carvalhas, antigo secretário-geral comunista, que considerou o apelo que o senhor fez ao PCP e ao Bloco de Esquerda como um ato de desespero. E, em reação a essas declarações, dizia ao jornal Público, passo a citar, quando se aceita estar numa vida mais pública, consegue-se muitas vezes viver com os insultos e ataques. Não é isso que mata, o que mói é quando vêm de pessoas mais próximas, como o meu camarada Carlos Carvalhas, e isso põe-nos a pensar sobre o futuro. Não ficou magoado com o PCP, mas ficou com Carlos Carvalhas, é isso? Não, vamos lá ver, eu não ouvi. Aquilo que eu respondi foi na sequência daquilo que me foi lido pela senhora jornalista que me falou, e eu respondi tendo em conta o que a senhora jornalista me disse. Afinal, há um contexto, vinha de uma conversa, num debate com Francisco Louçã, que já tinha levantado a questão do desespero, e que parece que nós estamos sozinhos nisto tudo, e, portanto, a situação não é exatamente como sabe. E quando diz que nos... Mas ficou ou não magoado com essas declarações de Carlos Carvalhas? Se elas foram exatamente assim, eu quero dizer que não tive tempo de ouvir, porque o dia de hoje foi tremendo, ficaria, mas admito que assim não seja, até porque não seja exatamente isso e que tenha um contexto próprio. Agora, há uma coisa que também é verdade. Nós, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida política, não temos que estar de acordo com tudo. E se nós, de cada vez que estamos em desacordo com alguma coisa, desistíssemos daquilo que é o essencial do assunto, então estávamos a desistir da vida e a desistir de tudo. E, portanto, eu, como disse também à senhora jornalista, aliás, saiu, eu sou um militante de base, sempre fui, não tenho outra responsabilidade, nunca tive, não terei, e a única coisa que eu digo é que, revendo-me no essencial, nas organizações onde estou, na FENPROF, por exemplo, também, é natural que em aspectos particulares nós possamos ter desacordos. Enquanto existir liberdade, e eu sempre a senti, para poder discordar quando entendo que não era aquela a opinião que eu tinha, mas no essencial isso não aconteça, como é evidente, não desistia, porque senão já tinha desistido da vida, porque nós temos desacordo sobre muita coisa em relação a Mas além dos apelos não é? públicos que fez, Mário Nogueira chegou a falar diretamente com Jerónimo de Sousa sobre Não esta falei questão. com ninguém, nem do PCP, nem do Bloco de Esquerda, nem do PS, nem do PSD, nem do CDS. A última vez que estive com responsáveis políticos dos partidos todos foi na Assembleia da República, na quinta-feira passada, porque estive a assistir àquela discussão e ao debate, não é? E, portanto, vi-os lá, falei de passagem, porque eles estavam na discussão, e nós estávamos lá, vários dirigentes, e não houve qualquer outro tipo de contacto. Houve contactos institucionais, formais, em reuniões que nós pedimos e que se desenvolveram nos dias anteriores à quinta-feira, com os grupos parlamentares, isso foi público, tornámo-lo. Assistimos, portanto, a essa discussão e a partir daí assistimos a tudo aquilo que tem acontecido, portanto, mas não tivemos contactos com mais ninguém. E eu, pessoalmente, porque há uma coisa que eu muito prezo, é separar a minha vida e a minha intervenção enquanto cidadão, e aí nos planos diversos, incluindo no político-partidário, que é o meu, e saber estar, porque eu acho que é assim que deve estar, enquanto dirigente sindical, e enquanto tal, eu acima de qualquer outra coisa, como é evidente. E, portanto, vai continuar como militante base do PCD, do PCP e como líder da FENPROF? Como líder da FENPROF, não sei, nós temos um congresso para o mês que vem, 14 e 15. Mas é essa a sua vontade? Não, é assim, eu tinha-me perguntado, porque aqui não há candidaturas. Candidaturas é para aquela coisa que nós sabemos da política e dos taxos, muitas vezes, do governo e tal, das famílias. Portanto, aquilo que eu tinha dito é, eu, para poder pensar nisso, e embora seja dos secretários-gerais o que está há menos tempo, embora já há algum tempo, desde 2007, o que eu pus foi, primeiro, como condição que as 7 direções dos 7 sindicatos da FENPROF
estivessem de acordo. E essa era uma condição para eu pensar nisso. E já sabe se estão de acordo? Sim, as 7 direções dos 7 sindicatos manifestaram em reuniões autónomas que a sua posição era a minha continuidade enquanto secretário-geral. E agora vem a minha parte. Não há dúvidas se o Congresso pode decidir ou não outro líder da FENPROF que não o senhor? Sim, o Congresso vai ter listas que vão apresentar-se, como em todos os Congressos, e depois Mas tem dúvidas votação. Que possa ser eleito outro secretário-geral que não Mário Nogueira? Não sei, depende como lhe disse, a minha condição não era a condição para ficar os 7, para poder pensar nessa possibilidade. Portanto, estar essa fase de ponderação. Estou nessa fase de ponderação e porque há uma coisa que para mim é muito importante, que é de facto depois, para além da parte institucional e oficial, dos sócios dos sindicatos, são cerca de 50 mil, que nós recebermos também esse apoio e essa vontade, porque nós estamos aqui num trabalho... Mas porquê é que sente neste momento a necessidade de ter esse apoio generalizado por parte dos associados? Porque é importante, porque repare, nós somos uma organização sindical, em primeiro lugar, em que os dirigentes, é uma organização de professores, não são outra coisa que estão aqui como dirigentes, são professores. Depois somos professores que somos das escolas, não estamos numa profissão de 3 em 3 anos, há eleições no meu sindicato, há eleições na FENPROF, há congresso, há delegados eleitos nas escolas pelos colegas. E como nós estamos em representação de alguém, mais do que só aquela parte institucional, que é a direção esteve de acordo e portanto não... É bom, quero dizer, é ótimo sentirmos o apoio dos colegas a quererem que se fique. Agora, há um aspecto que eu admito que pode empurrar-me de facto. É que se esta questão dos 9 anos, 4 meses e 2 dias não fica resolvida até o mês que vem, que é quando é o nosso congresso, esse é um desafio enorme que eu tenho para, representando os meus colegas, dar a cara para continuar uma luta, porque... tempo de trabalho que as pessoas têm, ninguém lhe mete... Ou seja, isso significa que se na próxima sexta-feira for chumbada essa proposta da recuperação integral do tempo, isso pode fazer depender a sua continuidade na FENPROF? Sai da FENPROF ou não admite continuar como secretário-geral se for chumbada essa reposição integral? Não, pelo contrário. Se for chumbada, com toda a certeza que vou cá estar para a luta. Porque nunca virei a cara à luta nenhuma na minha vida, incluindo aqui, e, portanto, estarei cá para a luta. Seja como for, se for chumbada... Se não for chumbada, não estou a dizer que, portanto, se passar acabou, não é isso, mas estou a dizer que aquela reação que às vezes as pessoas têm, pá, a derrota e agora pronto, acabou, vou-me embora. Não, pelo contrário. Quando o desafio ainda está isto para fazer, eu sempre fui assim na vida, gosto de levar até ao fim aquilo que tem que ser feito. Se for aprovada, dá a vez a outro, é isso? Se for aprovada, é uma satisfação grande que é aprovada e, portanto, se for aprovada, iremos continuar nessa reflexão, embora, como lhe posso dizer, portanto... Em relação à sua situação em concreto. A posição das 7 direções sindicais, porque eu considerei isso e disse mesmo, pá, havendo uma que discorde, para mim é suficiente, porque eu acho que nós... num clima de unidade como o que estamos. A FENPROF é uma organização muito diversa, às vezes. É muito diversa. Nós temos dirigentes, sindicatos das mais variadas origens do ponto de vista político-partidário, do ponto de vista social, cultural. É um grande desafio conseguir manter uma organização como esta em unidade, conseguir que esta organização seja o polo aglutinador da ação dos professores, incluindo também connosco e coordenando com eles mais 9 organizações sindicais. Portanto, é um desafio enorme e é um prazer enorme poder representar os meus colegas, é um prazer enorme poder estar nesta luta, é um prazer enorme dar a cara, como perceberão, isto gasta e desgasta. Mas vamos ver, quer dizer, se me perguntar... Ainda assim, a FENPROF não deixa de ser, desta crise toda, como a grande derrotada, no fundo. Não, derrotados seriam, ou são aqueles que baixam os braços e deixam de lutar. Esses são os derrotados, os que desistem. Os que nunca desistem, aqueles que vão até ao fim nas suas convicções com determinação, não são derrotados. E, portanto, aqui não há derrota nenhuma. Eu diria que, se derrotados aqui há, são aqueles que, pensando que estavam a fazer uma crise política, só vieram demonstrar ao país a crise em que está a nossa política. Vamos falar sobre aquilo que pode acontecer, no fundo, na sexta-feira, mas pergunto-lhe desde já se não considera que é um logro aquilo que a direita quer fazer aprovar, porque o país não tem capacidade para suportar a forma de progressão da carreira dos professores. Isso não é verdade. O país não tem capacidade para continuarmos a pagar milhares de milhões de euros aos desmandos da banca e à má gestão, milhares de milhões de euros de gente que... enfim, tem levado este país em múltiplas situações para
não é o caos financeiro, mas que tem obrigado a entrar com dinheiro dos contribuintes para resolver problemas que em alguns casos deveriam dar prisão, mas por vezes não dão. Mário Nogueira, mas agora, não haver dinheiro para quem trabalha... Aquilo que pediu ao PCP e ao Bloco para fazerem aprovar, que são as propostas que o PSD e o CDS vão levar ao Parlamento, no fundo poderia implicar que alguns professores nunca tivessem totalmente reconhecido esse tempo integral de trabalho. Porque, no fundo, poderia levar muito tempo até que houvesse a tal disponibilidade financeira para essa reposição. Aquilo que nós pedimos ao PCP e ao Bloco foi o que nós pedimos ao PSD, ao CDS e aos Verdes. O que nós pedimos foi um apelo das 10 organizações sindicais, através de uma carta aberta, que dirigimos aos 5 partidos que têm propostas, que, tendo eles como posição a defesa da recuperação de todo o tempo de serviço, que tenham capacidade para encontrar uma solução, ainda que não seja a solução de cada um, em que possam convergir e resolver este problema. Porque mas as propostas da direita, em concreto, têm critérios de sustentabilidade. É sim, vamos lá ver uma coisa. Eu hoje até poderia dizer... Ou seja, com base nestes critérios de sustentabilidade, alguns professores poderiam chegar ao tempo da reforma sem terem visto ainda completamente repostos esses anos. E com aquilo que vai ficar aprovado, com o decreto-lei, o que vamos ter é que muitos professores, mesmo sem estarem ainda no tempo da reforma, nunca vão recuperar coisa nenhuma. Recuperariam estes 2 anos que já, e há algum tempo já estão assumidos pelo Governo? É assim, sabe que o Orçamento do Estado, naquilo que tem a ver com esta norma, já tem esses critérios integrados. São os critérios, aliás, se ler o artigo 17º do Orçamento do Estado para este ano, acaba por dizer que a recuperação se deve fazer com base na sustentabilidade e nos recursos disponíveis. Mas isso é sempre assim. Nós, se não tivermos recursos disponíveis, não podemos resolver problemas. Embora eu agora possa dizer até que, se calhar, a direita pode estar descansada e votar uma solução que não tenha esses critérios, por uma razão simples. Porque nós ouvimos hoje o que disse a UTAU, que, para além de dizer que os números que o Governo tem adiantado são números que não são verdadeiros, são bem assim, abaixo, que ainda assim o Governo contesta. Mas deixa-me acabar. Diz depois que os 398 milhões a mais, ou seja, 500 e poucos milhões, que seria a recuperação total, integral, de imediato, de toda a administração pública, repare, o Governo, só para nós, professores, até já falou em 1.100 e tal milhões de euros. Não, mas o Governo fala em 800 milhões para toda a administração pública. O Governo mais já falou em 196, em 340, em 635, em 800 milhões, em mais de 1.100. O Governo fala naquilo que impressiona as pessoas. Com os números na sua opinião? Governo impressiona aquilo. Com os números é simples. O Governo tenta passar uma mensagem que manipula as pessoas relativamente àquilo que é o custo real. Aquele custo real que hoje a UTAU veio dizer que era, de todas as pensões na recuperação integral, ela acrescentou mais. Mas isso não significa, Mário Nogueira, que no fundo é muito difícil calcular de facto o que custaria esta luta dos acrescentou mais, dizendo que não havia qualquer tipo de desequilíbrio orçamental por fazer aquele pagamento. Disse isso. E mais, a luta dos professores, vamos lá ver, as pessoas às vezes devem ter, pensam, e eu admito que sim, que as pessoas têm uns salários, é bom nós percebermos bem isto. É assim, a nossa carreira tem 10 escalões. Esses 10 escalões demoram do início ao topo 34 anos a percorrer. Portanto, era suposto, 10 escalões, 34 anos, um professor com 17 anos de serviço, está ali a meio da carreira, 5º escalão. Não, um professor com 17 anos de serviço, porque não lhe conta o tempo de serviço, está no 1º escalão. Um professor com 17 anos de serviço tem 43, 44 de idade. Está colocado a 500 km de casa. Tem uma segunda residência, está separado da família e dos filhos. Faz viagens, pelo menos semanalmente. E ganha, ao final do mês, um ordenado líquido de 1.000 euros. Isto é a carreira dos professores. Um professor que esteja no topo da carreira, que trabalhe há mais de 40 anos, um professor que já deveria poder aposentar-se, tem mais de 40 anos, ganha um salário líquido, porque o líquido é o que as pessoas ganham, não é? Aquilo que recebem, entre 1.800 e 1.900 euros. Tem uma diferença de 800 e 900. Eu não estou a dizer que é... Quer dizer, é só para se perceber que não são salários de privilégio. São salários que são adequados ao facto de nós sermos... Porque é que o valor é grande? Porque nós somos um grande grupo. Os professores são 20% da função pública. Mário Nogueira, mas por sermos muitos, não podemos ter que ganhar menos. Sente que o país está com os professores ainda nesta luta, ou reconhece que há muita gente a considerar que seria uma injustiça permitir que apenas uma classe recuperasse aquilo que foi perdido durante a crise? Ainda bem que me pergunta, porque esse é outro dos equívocos e das mentiras que o Governo passa, e o Dr. António Costa é exímio nisso. Que é,
resolver isto aos professores era criar um problema de falta de equidade com os outros. Os únicos discriminados e que neste momento estão a ser vítimas de uma quebra de equidade neste país são os professores do continente. Porque a generalidade da administração pública, é preciso que nós nos lembremos, todas as carreiras gerais, a generalidade, o tempo foi-lhes contado. O governo atribuiu, e bem, os pontos que tinha que atribuir por cada ano de serviço, até dizendo mesmo que não haja qualquer tipo de avaliação. E disse mais. E fez mais. Das carreiras especiais da função pública, também há outros trabalhadores, nomeadamente no setor privado, que perderam rendimento durante os anos da crise, ainda não o recuperaram e que provavelmente nunca vão recuperar. Mas deixa-me só acabar. Ainda há discriminação das pessoas do continente em relação à Madeira e aos Açores. Um colega que venha da Madeira para aqui, há muitos que estão na Madeira e os Açores e são de cá, e nos Açores é PS com maioria absoluta. Na Madeira é PSD com maioria absoluta, ele fica 2 escalões à frente dos outros. Onde há quebra de equidade é aqui do continente em relação à Madeira e aos Açores e à generalidade da função pública. E já agora também outro equívoco, porque eu às vezes tenho ouvido que, no setor privado, com a Troika, é verdade. A Troika e aqueles que no nosso país se venderam à Troika, o PS, o PSD e o CDS, de facto criaram problemas para todos, sobretudo para os trabalhadores. Mas aquilo que nós temos é que os professores não ficaram fora disso. Durante os anos da Troika houve mais de 20 mil professores que foram para o desemprego. Eu hoje ouvi alguém que dizia, porque no privado houve despedimentos, os professores foram mais de 20 mil. E esses professores estão uns a trabalhar nas AEC, outros a trabalhar nos supermercados, outros a trabalhar nos centros comerciais. Um desperdício deste país de gente jovem, que tem boa formação. E recuperando aqui a minha pergunta, sente ou não que o país ainda está ao lado dos professores nesta luta? Sinto que está, e ainda hoje eu estava a ouvir o fórum da TSF e estavam a fazer precisamente uma sondagem daquelas que vão fazendo ao longo do dia. Não seriam, de certeza, muitos professores a participar, porque durante a manhã estão a trabalhar, não é? Nas aulas, nas escolas, e a maioria estava ao lado dos professores. E, além do mais, esse é ainda outro equívoco, ainda bem que estamos a falar nisso. Todos os estudos de opinião feitos neste país, o governo não gostará. Todos, e apesar dos esforços do Sr. Primeiro-Ministro e outros governantes em denegrir a imagem dos professores, em passar uma imagem dos professores que é absolutamente inaceitável e ao mentir sobre os professores, mesmo assim não conseguem isso. Sabe porquê? Porque os professores que as famílias e os pais conhecem são os professores dos seus filhos, que eles respeitam. Eu não estou a dizer que os professores são todos ótimos. Há bons, há maus, há assim, mas isso é assim em todo lado, nas profissões todas. Os professores... Agora, o professor concreto, o professor que o pai e a mãe conhecem, é o professor a quem ele de manhã entrega ao filho e vai buscar ao fim do dia. E ninguém entrega aquilo que mais gosta, que é o filho, a quem não tem confiança. E por isso, nos últimos, todos os estudos de opinião que existem no nosso país sobre o respeito pelas profissões, os professores estão sempre no pódio. Já disse que a luta vai continuar, os pedidos em massa de pré-reforma por parte dos professores com 55 anos ou mais é um exemplo de como pode neste momento ser feita essa luta. Esse não é um exemplo, essa é também uma forma de destacar a falsidade e a hipocrisia de um governo que de facto já achou que perder os professores não tem mal, como aliás o governo do Partido Socialista do tempo de José Sócrates achou também. E a questão é tão simples como esta, é que assim, o corpo docente em Portugal é o segundo mais velho da Europa. Neste momento nós temos professores até aos 30 anos 0,2%, até aos 30. Mas temos professores com mais de 60 anos na ordem dos 15%. Professores com mais de 50 anos são 50%. Professores com mais de 40 anos são 85%. E quando nós dissemos que há um desgaste enorme no trabalho dos professores, e do trabalho, pela exigência do trabalho que os professores desenvolvem, e que há um envelhecimento muito grande, e que era preciso ter um regime específico de aposentação que não fosse um privilégio, mas que permitisse, por exemplo, que hoje alunos do segundo e terceiro ciclo do secundário não tivessem um corpo de professores todos de 60 e tal anos, que não tem mal ter professores com 60 e tal anos, tem mal só ter professores com 60 e tal anos. Mas isso poderia ser, no fundo, uma moeda de troca em relação à recuperação do tempo integral de serviço? Não é uma moeda de troca. Se de facto fosse criado esse regime especial de aposentação. Não é uma moeda de troca, seria justíssimo, e nós propusemos ao Governo que, por exemplo, o tempo de serviço, nomeadamente para os professores mais do topo, pudesse ser através da aposentação, por exemplo, os professores que até já descontaram. Poderia levar a FENPROF a desistir da insistência nessa recuperação total do tempo? Se fosse criado esse regime especial. A recuperação nós não podemos desistir por uma razão simples, porque a recuperação é dos professores. E nós já fizemos por 2 vezes, com milhares de professores a participar, auscultações aos colegas para saber quais eram os aspectos e aquilo que os professores dizem é que o tempo de serviço que é nosso
tem que ser recuperado e os sindicatos, o mandato que têm é para o recuperarem. Agora, porque as pessoas até sabem outra coisa, é que não é só o problema... Mas havendo negociação, poderia-se chegar aí ao Não, e aí contar, nós propusemos, e até ficámos todos satisfeitos quando lemos uma entrevista do Dr. António Costa em agosto passado, no Jornal Expresso, em que ele até se isolou, uma segunda parte da entrevista, para uma das edições do jornal, em que ele tinha mesmo a questão da aposentação de se poder encontrar por aí uma solução. Curiosamente, quando em setembro chegamos à reunião negocial marcada, e dissemos ainda bem, vamos a isto, até já tínhamos falado, fomos a isto, disseram não, isto está liminarmente fora de hipótese. Já, Mário Nogueira, já levamos mais de 20 minutos de entrevista. Deixem-me finalizar com esta pergunta que é, como é que vai estar, como é que vai partir para a próxima ronda negocial com o Governo quando ela estiver marcada? Deve ser que o próximo Governo não faz ideia. Há uma coisa que nós dissemos e que vai acontecer de certeza. Eu não sei o que vai acontecer sexta-feira, vamos esperar e ver o que é, seja como for, negociações haverá, ou negociações para os 6 anos e meio que faltam, no caso de ser aprovada alguma solução, ou negociações para quê? É que se o que sai de sexta-feira for o decreto-lei do Governo, que além do mais tem inconstitucionalidades, porque prevê ultrapassagens de professores. Bom, mas seja como for, se aquilo que ficar são 6 anos e meio apagados, há uma coisa que os professores sabem que vai acontecer. Temos eleições em 6 de outubro, teremos a tomada de posse por ali assim, uns dias depois, e no dia a seguir à tomada de posse, os sindicatos vão estar a bater à porta do Ministério e a dizer: Sr. Ministro, estamos aqui, crachá ao peito, vamos negociar o que falta. Porque ninguém rouba o que é das pessoas. As pessoas não querem privilégios, não querem retroativos, não querem tudo de uma vez. As pessoas querem que aquilo que é seu e que fizeram, a dar o seu melhor, porque repare... E querem já agora, para terminar, o que é do Presidente da República, mediante aquilo que for, que sair na sexta-feira? O Sr. Presidente da República, eu ouvi, quando promulgou, disse que iria promulgar, por um lado, para as pessoas já terem os primeiros 2 anos, e por outro lado, para a Assembleia se poder pronunciar. Acredito e acho bem que o Sr. Presidente, muita gente critica o Sr. Presidente ter estado calado estes dias. Mas o Sr. Presidente disse à Assembleia para se pronunciar, acho que faz bem deixar que a Assembleia se pronuncie e acho que depois, seja qual for a solução, o Sr. Presidente deve fazer aquilo que deve ser feito, que é a promulgação, uma vez que é precisamente isso que ele pediu. Mas deixe-me mesmo terminar e dizer isto aos professores, que é: os professores portugueses são reconhecidos internacionalmente como dos melhores e a eles é atribuído o decréscimo do excesso escolar a níveis como nunca aconteceram, o decréscimo do abandono escolar, o melhor desempenho e a maior evolução que os alunos portugueses tiveram no PISA, no âmbito da OCDE, foram os melhores. E a própria OCDE reconhece que isto tem a ver com o valor dos professores em Portugal. E isto tudo foi conseguido durante estes períodos em que os professores, com os congelamentos, com os horários agravados, com a reforma aumentada, com os cortes salariais, contribuíram para que este país pudesse sair da crise com mais de 12 mil milhões de euros de salários dos professores. Não está ninguém a fazer um favor. Se aquele tempo cumprido daquela maneira, com aquele profissionalismo, há professores que, para desenvolverem projetos, eu vou concluir, que são importantíssimos para os seus alunos, entram na escola às 8 da manhã e saem à meia-noite e estão lá ao sábado e põem em causa a sua vida profissional, familiar, porque se dedicam inteiramente à escola. Epá, não nos peçam que nós deixemos que esse tempo seja roubado por governo algum, porque ninguém vai roubar esse tempo aos professores. Mário Nogueira, obrigado Obrigada, por ter Mário estado na edição da noite.